Fala galera, eu sou o Beto Vanieri e sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Metaverso. Pessoal, essa semana nós vamos receber mais uma vez o jornalista, o filósofo e professor Ivan Gomes. Ivan, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez. Valeu, o meu Ivan cara. que esteve aqui na segunda edição do nosso podcast, você esteve aqui em fevereiro desse ano e é um prazer te rever aqui, Ivan. Vamos começar o seguinte, apresente-se aqui para os nossos caros telespectadores. Pô, comecei o ano e já quase encerrando o ano, então. Beleza. Vamos lá. Como você falou, né? Sou professor de filosofia, sociologia, jornalista, trabalho em rádio também, então tem algumas coisinhas para fazer aí da vida. Sim. O Ivan, pessoal, além dele ser um grande expert de filosofia, ser um cara que tem um grande repertório, ele entende muito de futebol e como ele está conectado com a política, com a geopolítica, com as relações sociais que a gente tem no dia a dia. E é mais especificamente por esse assunto que eu trouxe ele aqui. Vocês podem ver, o cara já veio até com uma camiseta de futebol. Isso aqui é do Pisa Fofo. Seu time? Pisa Fofo, é o time no qual eu sou peladeiro. Ó, que legal. Esse aqui é o time peladeiro aqui de Jundiaí. Que bacana, cara. Fala pra gente como que é essa relação que o futebol tem com as nossas relações sociais, com a política. Vamos lá. Cara, o futebol, ele começa sendo de elite. Isso que é o mais interessante. Ele começa sendo um esporte de elite, mas rapidamente ele cai nas graças da grande massa. Começa ali, a origem do futebol, como nós conhecemos atualmente, vem da Inglaterra. Sim. Mas há estudos que dizem que esse esporte também foi criado na China há cerca de 5 mil anos, quando as pessoas não batiam uma bola, mas batiam um crânio lá. Então tem essa história aí. Mas como nós conhecemos, vem da Inglaterra, então foi a grande massa se apropria desse esporte e ele se torna um esporte, acho que é o que mais tem fãs pelo mundo todo. E claro, né? E quando você tem muita gente envolvida, você vai ter outros elementos da sociedade envolvidos também. Claro. Aí é natural que você vai ter política, você vai ter rivalidades, você vai ter brigas, você vai ter de tudo. Então o futebol ele está totalmente inserido no mundo, ele não é uma coisa à parte. Por mais que as pessoas digam assim, não, o futebol é algo que está à parte da sociedade. Não, o futebol ele está totalmente faz parte, conectado com a sociedade. Sim. Não tem como. Tá? Ele representa tudo que tem na sociedade, você vai encontrar no futebol. Por que você acha que o futebol é o esporte que mais comove as grandes massas populacionais? Cara, ele mexe muito com a nossa emoção. Sim. O futebol, ele tem a sua parte racional? Tem. Mas ele é muito instinto, né? Ele é muito emocional, cara. Então, assim, você vê, as pessoas analisam, fazem táticas, isso e aquilo, cara, mas na hora que a coisa aperta, é o coração. Sim. Entendeu? Que representa a emoção. Então, é emocional. É totalmente emoção, cara. Eu acho que é quando a pessoa consegue se desconectar um pouco dessa racionalidade e deixar fluir tudo aquilo que ele tem de sentimento mesmo. Acho que é isso que mexe com o futebol. E quando a gente vê essas brigas de torcida, a gente vê esse caso de racismo, que mesmo aqui no Brasil, que é um país tão miscigenado, não é uma coisa rara de se acontecer, como que você vê que isso é um reflexo da nossa sociedade, da forma como a gente se organiza e como a gente lida com as pessoas hoje em dia? Muitas pessoas não gostam que falem isso e tal. O Brasil tem muita gente racista no Brasil. Pra caramba. Então você não tem como você se espantar quando você vê casos de racismo no futebol. Sim. Se você tem na sociedade, você tem no futebol. O futebol ele só demonstra um recorte do que é a sociedade. Então você vai ter... Agora mesmo, há poucos dias, nós tivemos um caso que um garoto de 12 anos foi vítima de racismo. Um jogo sub-12, cara. Absurdo, né? O time era Mantiqueira e Corinthians, o menino foi vítima de racismo de uma mulher de 40 e tantos anos. A mulher saiu presa, felizmente. A lei está sendo cumprida. Mas assim, tudo que tem na sociedade você vai ter no futebol, não tem como. Sim. Muito ligado, cara. Então, assim, você tem coisas boas no futebol, você tem coisas ruins, porque na sociedade tem as coisas boas e as coisas ruins. Sim. Muita gente fala que o futebol também é o grande ópio das massas. Você concorda? Você concordaria com essa afirmação? Vai depender da pessoa. Tá. O futebol em si, não. Inclusive, tem um jornalista que eu gosto muito, que sou muito fã, que é o Juca Kfouri, que na verdade ele é um sociólogo de formação. Ele é jornalista, mas ele é sociólogo de formação, sim. E eu acompanho o trabalho dele, cara, desde muito tempo, desde a revista Placar, que eu era moleque, eu lia a revista Placar. Ele sempre fala que o futebol ele não é alienante. Ao contrário, o futebol ele mexe com as massas. Pô, e a gente tem exemplos, cara, ao redor de todo mundo, de quanto torcidas às vezes se organizam
para ir para questões políticas que vão além do que está ali nos quatro, né? As quatro linhas. As quatro linhas ali. O futebol é muito mais do que o que acontece ali nas quatro linhas. Às vezes o jogo acaba, mas tudo que está ao redor, não. Isso vai se desenrolar por muitos e muitos anos ainda. Então é algo, cara, o futebol é muito simples e ao mesmo tempo muito complexo para você entender ele na sua... Porque assim, tu acha que é só um jogo, que nós que gostamos, cara, nunca vai ser somente futebol. Sim. Nunca vai ser um jogo de 11 contra 11, 11 caras correndo atrás de uma bola sem sentido algum. Ele tem muito sentido fora Por que você acha que o futebol ultrapassa tanto as quatro linhas e vai para outras questões? Então, porque ali é uma reunião de pessoas. Sim. Você tem pessoas reunidas de todos os jeitos, todas as maneiras de comemorar, a provocação. O ser humano ele é muito também de viver em grupo, um grupo quer ser superior ao outro, tem a disputa do poder também. Então isso exacerba, daí você faz parte, eu conheço o cara dali e tal, aquilo me representa, aquilo não me representa, eu quero que esse ganhe porque o outro eu não gosto do outro por um determinado motivo. Acaba unindo as pessoas. Cara, ele vai mexendo com o sentimento, mexe com amor, mexe com ódio, mexe com a raiva. Pô, ao mesmo tempo que você tá morrendo de raiva, em segundos, essa raiva ela vai para uma euforia. O time faz um gol, você já começa a pular. Você tá lá, cara, de repente xingando todo mundo, sai o gol, você esquece tudo e você vira o cara mais feliz do mundo. Então, mexe com a emoção. Sim. É uma coisa que é até difícil de explicar, porque e cada um tem uma maneira de sentir. Sim. Entendeu? Então é difícil. A gente viu Mas não é ópio não, cara, eu discordo. Você discorda. Porque o que é ópio? Sim. O que é ópio? Né? Aquilo que Você vai deixar pessoas, você meio de uma maneira chorada, assim. Sim. Cara, qualquer coisa pode ser o ópio. Claro. A música, a religião, você fica muito bitolado nisso tudo, muito bitolado nisso aqui. Tudo pode ser utilizado como uma forma de manipulação. Tudo, cara. Tudo pode ser. Sim. Então o futebol ele pode ser para alguns, mas para outros não. Para outros ele é uma fonte de libertação, de conhecimento. Uma coisa onde a pessoa se liberta, um momento onde a pessoa se distrai, né? Exato. Ela está ali reunida, ela está focada, certo? Exatamente. O futebol já foi utilizado até por muitos governos, por muitos sistemas autoritários, como uma forma de representar o país. A gente teve aqui o caso do Brasil, ali na época do regime militar, ali a seleção de 70, onde o Brasil tinha aquele time que talvez foi o melhor time de todos os tempos. Para mim foi a seleção. Era quem? Pelé, Jairzinho, Carlos Alberto Torres. Jairzinho, Carlos Alberto Torres, Tostão, melhor time da história, né? Clodoaldo. Assim. Nossa, cara, era tinha uma cara máquina. Ruim naquele time, né? Aquilo é que eu vi todos os jogos durante a pandemia, porque em 70 eu não tinha nascido ainda. Mas durante a pandemia passou todos os jogos de 70. Eu fiz questão de assistir todos, cara. É magia pura. Aquilo é magia pura, cara. Nunca mais vai ter. Sim. Nunca mais. Provavelmente não. E tem um escritor inglês, que ele se chama Nick Hornby. Ele gosta demais de futebol. Claro. Ele é um torcedor do Arsenal. E ele tem o primeiro livro dele, se chama Febre de Bola. É um livro autobiográfico. Então ele conta a vida dele por meio dos jogos do Arsenal. Oh, que legal. E numa das histórias ele encaixa o Brasil. O Brasil de 70 contra a Inglaterra. A Inglaterra foi atual ver o jogo do Brasil. Mundo, e era uma das primeiras transmissões. Sim. Então foi o que reuniu toda aquela molecada. A Copa de 70. Brasil e Inglaterra. O Brasil do rei do futebol contra a Inglaterra, que era a atual campeã do mundo. Então ele falou que toda a molecada naquele dia se reuniu para assistir esse Brasil e Inglaterra, porque eles queriam ver se o Brasil era tudo aquilo que falavam. E aí ele conta no livro que quando acaba o jogo, sai todo mundo extasiado. Brasil classificado. Isso foi o quê? Quarta, semifinal? Foi fase de grupo ainda. Foi fase de grupo ainda? Fase de grupo. Tá. E ele fala que os ingleses, ele, né, como inglês, claro, foi torcendo para a Inglaterra, mas ele ficou encantado pelo futebol do Brasil. E aí toda a molecada saiu para a rua para jogar bola e todo mundo queria ser o Rivelino, o Tostão, o Pelé, o Jairzinho. Ele fala que é uma coisa assim que eles nunca tinham visto aquilo. Porque ele falou, pô, a gente estava acostumado com o futebol inglês, que era aqueles campos cheios de lama, o cara cruzando bola do meio campo, alguém tentando cabecear, fazer um gol e acabar o jogo. Aí eles viram aquela magia do toque de futebol bola, arte, gingado, né? Ele falou que foi uma coisa que pirou a cabeça dos ingleses lá, cara. Claro. Essa é uma história muito boa. E o Trajano, que você está falando da questão da política, o José Trajano, que é um outro jornalista que eu gosto muito, ele estava na Copa de 70, ele sempre conta essa história, que havia então, né, eles eram contra a ditadura, 95% dos jornalistas contra a ditadura e cobrindo a Copa do México. Aí eles falaram, não, vamos todos torcer contra a seleção, porque se a seleção ganha a Copa, vai fortalecer a ditadura. Sim. Ele falou, cara, que durou até o primeiro gol do Brasil.
Depois virou festa e todo mundo voltou a torcer pro Brasil, porque aquele time era realmente mágico. Apaixonado pelo futebol, né? Porque eles falaram, a gente tem que separar, né, meu? O regime vai tentar, mas a seleção é muito maior. Rivelino, Pelé, vai ficar para sempre. Esses caras vão passar e vão pro lixo da história. Sim. Ivan, mas vamos para um breve intervalo antes da gente continuar aqui o nosso papo sobre futebol, que tá muito legal. Quero dar aquele recadinho que vocês já estão acostumados, que é anunciar sua marca, seu comércio, seu produto aqui no nosso podcast. Entre em contato com a nossa equipe, nosso número está sempre aqui na tela. Mas é isso, vamos para um breve intervalo, voltamos já com o Ivan Gomes. Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Pessoal, voltamos aqui com o nosso podcast. Para quem está chegando agora, nós estamos recebendo mais uma vez o Ivan Gomes. Ele é filósofo, ele é professor, ele é jornalista, ele é radialista. E ele está aqui no nosso podcast mais uma vez, lembrando que ele veio aqui na nossa segunda edição, lá em fevereiro, quando o podcast estava começando. Ele está falando aqui para a gente sobre as relações, sobre como o futebol anda conectado com as nossas relações sociais, com a questão política. E agora eu quero entrar num assunto de como que os governos e alguns sistemas autoritários utilizam do futebol para ser um símbolo, para unir as pessoas. A gente teve um exemplo aqui no Brasil, ali na ditadura militar, na década de 70, que eles utilizaram a seleção brasileira, aquele time incrível, como a gente estava falando ali no primeiro bloco, como um símbolo daquele Brasil que prospera, aquele Brasil que vai para frente. Como você analisa essa questão? Cara, isso daí porque você lembra do quê quando a gente fala em futebol? Ninguém quase lembra do vice-campeão, do terceiro colocado. Não, a gente lembra do campeão. Você lembra do campeão. Casos raríssimos que você vai lembrar de quem não ganhou. Por exemplo, Hungria, a Copa 54. de 82, que o Brasil não ganhou. Sim. Quase ninguém lembra que foi a Itália, né? Mas foi o Brasil que o Brasil encantou, mas ninguém lembra. Então, o que acontece? É poder, tá? Sim. Então, só para você ter uma ideia, você está falando de regime autoritário. Na Alemanha nazista, o exército nazista, ele tinha os seus times de futebol porque os alemães amam futebol também. Dos países europeus é o que mais ama, né? Olha, é um dos que mais... Alemanha, futebol, Inglaterra, é uma coisa inacreditável, sim. Como eles gostam de acompanham, de futebol, né? Demais, cara, demais. E aí, dentro do exército, quem estava no exército, cara? Ex-jogadores, jogador amador, jogador profissional. Sim. Então tinha um monte de gente ali. E conforme marcharam, tanto para o oeste quanto para o leste na Europa, eles iam conquistando e levavam o time para jogar. Quando eles dominam a Ucrânia, eles querem jogar contra um dos melhores times da Europa da época, que era o Dinamo de Kiev. Dinamo de Kiev. Só que alguns caras desse time aí ou estavam presos, foragidos e tudo mais, porque estavam correndo do regime nazista. Claro. Só que eles querem jogar e dão um jeito de reunir o time. Caraca. Eles reúnem esse time. Quem conta essa história é o Eduardo Galeano, um escritor uruguaio maravilhoso, que tem 2 ótimos livros sobre futebol. E ele conta essa história.
E aí, cara, junto o Dinamo de Kiev, marca o jogo, o estádio lota. Sim. E vai ter o jogo do exército nazista contra os ucranianos. O primeiro tempo termina 2-1 para os ucranianos. Aí vem o que? A questão do ego, do poder. Opa, nós estamos matando vocês aqui, conquistando o seu território, mas no futebol vocês vão ganhar de nós? Espera aí. Chega um cara do alto escalão do exército e fala, olha, acabou a brincadeira. Exército alemão. Tá. Não, exército nazista. Sim. Se vocês... É porque alemão, cara, tem alemão que não é nazista, sim. Você entendeu? Claro, eu gosto de falar nazista, né? Que eram os que estavam realmente dominando. Então ele chega lá e fala para os caras, acabou a brincadeira, mas se vocês continuarem com esse negócio... Que legal. Todos morrem no final da partida. Os caras deram a vida para ganhar. Os caras deram a vida para ganhar. O jogo terminou 4-2 pro Dinamo, todos foram fuzilados no final da partida e até hoje você tem um monumento lá. Caraca, eles mataram mesmo os soldados? Mataram. Cara, nazista, gente. Não, nazista não entendeu? Tem nenhum senso de humanidade, né? E mesmo assim, os caras preferiram o quê? É melhor morrer com honra do que entregar uma partida para uns caras como esses aí. E eles fazem isso. E tem muitas histórias, cara. O Chile, quando eles tornam essa ditadura chilena, na época do Pinochet, tem um jogo com a União Soviética se nega a jogar contra o Chile. Ele foi o quê? Década de 70? Década de 70, logo após a ditadura do... Sim. Que era eliminatórias para a Copa da Argentina, se não me falha a memória. Depois tem tudo essas informações hoje na internet, mas tem essa história também. A União Soviética se recusa a jogar contra o Chile, por causa da ditadura chilena. Sim. A Copa de 78 na Argentina, que é uma das mais polêmicas. A maneira como eles conseguiram levar a Copa para a Argentina. Tem poder envolvido. Aquele jogo Chile e Argentina. Quem apoia as ditaduras no Cone Sul são os Estados Unidos. Então tinha muito poder envolvido naquilo. A FIFA, sempre aquela coisa de querer, né? Não é bem assim, tal. E como os argentinos acharam uma maneira de protestar contra a Copa que era no seu país, que boa parte não queria a Copa lá, apesar de ter comemorado muito a vitória da seleção depois. Se alguém reparar nas cenas da Copa de 78, todo pé de trave tem uma pintura preta no pé das traves. Pé da trave? Tá. Tudo preto. Então o pezinho da trave, assim como se fosse esse aqui da água, é preto. Aí um poste branco, né, normal, mas sempre tem. Por quê? Luto. Era uma maneira de você fazer um protesto silencioso contra a ditadura que havia na Argentina. Cara, ditadura argentina que foi... Das mais sanguinárias. Foram 6 anos de ditadura, mas foi muito mais sanguinária do que a que teve aqui no Brasil, né? Muito mais. Jogadores foram presos, torturados, alguns conseguiram fugir do país. Uma coisa pesada, assim, né? Pesadíssima. Aproveitar que você falou de Argentina, a gente tem grandes rivalidades no futebol, como você falou, e teve o caso, em 86, Argentina e Inglaterra, tinha acabado de se encerrar a guerra ali pelas Malvinas, a Argentina perdeu, a Inglaterra conquistou aquela região ali, certo? E qual que é essa simbologia que o futebol tem, assim como você falou desse caso da Ucrânia e da Alemanha, essas rivalidades que vão além do futebol? Cara, esse jogo era uma criança e foi o que me despertou o interesse pelo futebol argentino, foi esse jogo por causa do Maradona. Sim. Aquele jogo Maradona, cara, ele fez 2 gols que marcaram a história. Que é o La Mano de Dios. La Mano de Dios. E depois aquela pintura que ele pega a bola. Um dos gols mais fantásticos da história do futebol, né? É considerado o maior gol de todas as Copas. Sim. Até hoje. Pega a bola ali no meio de campo, vai embora, vai inteiro deixando um monte de inglês e faz o gol. Faz 2-0. A Argentina perdeu a guerra, então aquilo mexeu muito com a parte emocional dos argentinos. Sim. E os argentinos têm essa coisa bem aflorada do sentimento. Até hoje os veteranos lá da guerra são tratados como heróis lá no país deles. Mesmo tendo sido massacrados ali na disputa daquele território. Então o que aconteceu? Aí por uma ironia do destino, seja lá o que for, cai numa decisão no jogo eliminatório de Copa Argentina e Inglaterra. Argentina com Maradona. Aí, meu amigo, aquele gol de mão, por isso que ele fala, né? Que é a mão de Deus, a mano de Deus. E foi mesmo com a mão, não tem jeito. Passou da Inglaterra e ganhou a Copa, né? Passou da Inglaterra, passa da Bélgica e ganha da Alemanha na final. Sim. Foi a segunda Copa da Argentina. Que legal, né, cara? O futebol sul-americano, vendo por um lado tecnicamente, eu acho ele muito mais superior. Os jogadores são muito mais técnicos do que os europeus. Você também concorda comigo? Cara, é o melhor futebol do mundo, é o da América do Sul. Não tem igual. O futebol europeu ele é mais focado nas estratégias, ali no jogo mais físico, enquanto aqui é mais na técnica. O jogo mais bruto, aqui é mais técnico. Por que você acha que acontece isso, cara? Acho que é por causa da nossa mistura.
Sim, nossa miscigenação. A nossa miscigenação acho que foi muito importante para isso daí, para ter essa coisa diferente. E o futebol brasileiro, uruguaio e argentino tem, né? Talvez o argentino e o uruguaio um pouco abaixo de nós brasileiros, porque nós somos ainda mais miscigenados que eles, mas eles têm essa capacidade técnica muito boa. Tanto que enquanto você não tinha neocolonização que você tem hoje do futebol, em que o futebol europeu só é bacana de assistir porque você só tem estrangeiro quase jogando lá. Tem muito investimento lá, né? E depois acabaram as leis de limite de estrangeiro. Então, aí por isso que eles dominaram. Então, por isso que hoje a galera gosta de ver Manchester City na fila do pão não é ninguém. PSG, esses times aí. Não, claro que sabe? Eles não tinham nada. A maior parte desses times é de estrangeiro, né? E não tem mais aquele limite de estrangeiro. Então, liberou. Teve um dia que a Internazionale de Milão, um time italiano, entrou com seus 11, não tinha nenhum jogador italiano. Sim. Nenhum era italiano, tudo estrangeiro. Do técnico ao ponto esquerdo, como a gente chama. Por isso que eles dominaram o negócio. Acabou dando uma discrepância muito gigante, né? Gigantesca. Outro assunto que eu quero falar com você, Ivan, a gente vê que tem muitos países, já foi a China, atualmente a mais forte é a Arábia Saudita, que eles investem muito em futebol como uma forma de limpar a imagem do país. A Arábia Saudita, que é um regime ditatorial. Sim. Tem aquele caso que morreu o jornalista, deve ter alguns anos atrás, que eles mataram lá na embaixada. Sim. E como que você vê que esses países utilizam do futebol para limpar a sua imagem? Da minha opinião, assim, eles tentam utilizar. Sim. A Arábia Saudita está tendo certo sucesso. Trouxe o Cristiano Ronaldo, depois que ele veio, vieram muitos outros jogadores. Porque esse o Ronaldo vejo como muito midiático. Mas, assim, quando você conhece mesmo a história, quem conhece não vai cair nesse negócio aí, cara, entendeu? Sim. Não vai. Eles tentam. Eu vejo assim, que eles tentam usar futebol, mas eles não conseguem. O futebol está muito além disso. Sim. Vide o que tem acontecido na Europa atualmente. Os israelenses estão proibidos de assistir jogos de futebol na Europa. Sim. Porque sempre dá briga. Porque quase que todas as torcidas de qualquer país da Europa, a torcida de futebol que tu acha que é alienante, estão por dentro do que está acontecendo lá, a questão política, em Gaza, e todas as torcidas, mesmo com a proibição, acham uma maneira de driblar a proibição e se manifestar em prol da Palestina contra Israel. Tanto que agora tiveram que adotar medidas, tipo, proíbe os israelenses, porque senão vai ter carnificina onde tiver jogo dos caras, entendeu? Sim. A Noruega jogou recentemente com Israel e todo o dinheiro do público, né, da renda, foi convertido para a Palestina. Legal. Então, você vê que o futebol é muito além. Vai muito além das quatro linhas. Muito, muito além. Bom, nossa conversa hoje foi muito legal, mas nossa edição vai chegando ao fim. Vou pedir para você se despedir aqui dos nossos telespectadores. Deixar uma mensagem final. Pô, valeu, galera. Obrigado, Roberto, né? Mais uma vez estar aqui. Ivan, brigadão, cara. Foi muito legal a nossa conversa de hoje. As portas aqui do canal 25 estão sempre abertas para você, tá? Quero que você volte mais vezes aqui. Só convidar. Isso aí. Quero agradecer também vocês, os nossos telespectadores que nos acompanharam durante essa entrevista, falando sobre futebol, política, sobre as relações sociais e como o futebol está por dentro de tudo isso. Obrigado, pessoal. Nos vemos na próxima edição aqui do podcast Metaverso. Falou, galera!